Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É a TV Café com Leite, canal 16.1, em parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri. De todas as formas, eu chego aí na sua residência, eu me delicio de um maravilhoso cafezinho, mas em especial lhe mantenho sempre bem informado com os nossos convidados. E hoje a minha convidada, ela é advogada especialista em licitações. Eu vou conversar com a doutora Micaele Moraes. E o nosso tema de hoje, vamos conhecer um pouco das necessidades do processo licitatório, das mudanças na lei de licitações. E é com ela com quem vamos conversar. Lembrando que a partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no YouTube, no Facebook. Doutora Micaele, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite para a gente falar sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, e a companhia também. Que bom, tomar um cafezinho comigo. Tomar um cafezinho. E obrigado por vir tomar um cafezinho comigo. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz quando converso com as pessoas que aqui vêm, doutora, porque não precisa a gente buscar profissionais lá fora, né? Nós temos profissionais, todos os aspectos, todos os temas que você imaginar. Outro dia eu até gravei com uma jovem que é especialista em ciências mortuárias, olha só. Nossa, olha o tema totalmente, que não é muito comum, não se fala disso, né? É verdade. Nós gravamos, então assim, aqui a produção sai descobrindo, sabe, os temas e os profissionais. Isso é muito bom, e compartilhar informações. Com certeza. E esse tema, doutora, a necessidade da modificações, talvez, aí na lei de licitações. Nós tivemos aí uma alteração recente, eu acho que em 2021. A lei de licitações, a principal necessidade dela para nossa sociedade é que toda prefeitura municipal, governo do estado, governo federal, para realizar contratações, aquisição de bens e serviços, material permanente, diversos materiais, é necessário um procedimento licitatório, certo? Sem ele, a gente não tem como fazer a máquina funcionar, a máquina pública funcionar. Então, recentemente, agora em 2021, 1º de abril de 2021, a gente teve o advento da Lei 14.133, que ela trouxe diversas inovações para essa questão da lei de licitações, certo? Doutora, a senhora tocou, me permita lhe interromper, mas a senhora tocou num tema de extrema relevância para as pessoas entenderem, né, que o poder público, para adquirir os bens para o funcionamento da máquina, é necessário passar por um processo licitatório, ou seja, para as pessoas entenderem que, por exemplo, a prefeitura não pode comprar a merenda escolar ali agora, simplesmente porque isso, tá não faltando, tem a né? livre escolha, né? Sim. A gente tem que ter a observância ao princípio da impessoalidade. Dentro da administração pública, o gestor, ele é instrumento, meio. Então, ele vai fazer com que chegue na sociedade o atendimento àquelas necessidades, né? A merenda escolar, por exemplo, chegar nas escolas para atender a rede pública de ensino, mas para que essa merenda escolar chegue até essas escolas, precisam de um procedimento licitatório, que é um procedimento de compra, certo? Onde vai haver uma disputa, onde vai haver toda uma preparação, vai existir um planejamento, vai existir um levantamento, um estudo prévio, que é o estudo técnico-preliminar, que é uma das inovações da nova lei, para que chegue da melhor forma possível, da maneira mais eficiente e de uma forma mais vantajosa para o erário, que é a administração pública. Então, é ter contratações mais eficientes. É um dos princípios da nova lei, é a eficiência, né? Então, a gente traz para a sociedade esses benefícios por meio desse procedimento, porque
não pode um gestor, certo? Escolher leite a fornecer merenda escolar. Ele vai ter que passar por um procedimento, trazer ao mercado aquela oferta, certo? Para que a gente consiga proponentes que se prontifiquem, que atendam uma série de requisitos legais para que ele venha a ser o fornecedor daquela merenda escolar. Nós usamos o exemplo da merenda escolar, mas nós estamos falando de todas as contratações do poder público, né? Isso. Desde serviços, medicamentos, mobiliário que equipa todos os equipamentos públicos, calçamentos, asfalto, pavimentações diversas, arborizações, serviço do lixo, todo tipo de serviço que é oferecido à sociedade é necessário esse procedimento. Por quê? Principalmente pela questão da impessoalidade. O gestor ele não pode trazer benefícios a outrem. Perfeito, é para afastar essa possibilidade. E com a nova lei de licitações, isso ficou bem mais vivo dentro da administração, porque hoje a gente tem vários pilares chaveados, digamos assim, né, para que um procedimento licitatório ele venha a ocorrer, que o material venha a chegar à sociedade. Então, os 3 pilares principais o planejamento, que os municípios não tinham hábitos de planejamento, e a nova lei está implementando de uma forma massiva isso. Os tribunais de conta também estão passando nos municípios, fazendo várias capacitações nesse sentido, para trazer, né, fomentar esse desejo de planejamento nos municípios. A questão da transparência, que agora todos os procedimentos são eletrônicos, a gente tem uma maior transparência no site do município, o Portal Nacional de Contratações Públicas também é uma inovação da nova lei, e a questão de fiscalização, né, lá na última ponta, que é um instrumento crucial, digamos assim, para uma boa gestão funcionar. Realizar uma boa fiscalização dos contratos que aquele município venha a fazer, né? E é bom lembrar aqui ao nosso telespectador que além do processo licitatório, da busca das melhores condições para adquirir alguma coisa, tem também uma fiscalização por trás disso, que é o tribunal. Com certeza, nós temos vários órgãos de controle, na verdade, externo, né? Que a gente chama de controle externo, que são os órgãos do Tribunal de Contas, que é o Ministério Público, né? A gente tem também polícias federal, civil, que todas são extremamente, né, ativas em relação às contratações públicas para evitar qualquer desvio daquela finalidade que é atender a população. Transparência com o dinheiro público, né? Perfeito. Transparência e eficiência, né? Bom gasto do dinheiro público, bom uso do dinheiro público. Isso as pessoas precisam estar conscientes para que não se exija do poder público, por exemplo, como você citou também, um medicamento. Não é porque não tem um medicamento que a prefeitura amanhã pode comprar. Não é simples assim. Isso. Né? Principalmente agora, a gente está em pleito, né? Passando por fase eleitoral, várias gestões vão ter mudanças de prefeito, de gestor, e todo início é muito complicado, existe todo um processo de transição, existem mecanismos de emergência que se usa dentro do poder público para não deixar a população desassistida. Eventualmente. Né? Não pode ser uma urgência criada, que inclusive o Tribunal de Contas aplica multas em relação a isso. Tem que ter muita atenção nesse processo de transição para não estar criando urgências que não são de fato urgências no mundo jurídico. Doutora, aquela lei que antecede, eu acho que é a 8.666, isso, de 93. Ela já estava ultrapassada? Bastante, porque assim, a Lei 8.666, ela passou por modificações através de entendimentos do próprio Tribunal de Contas. Então, a gente vinha se adaptando à nova realidade, né, às novas formas de licitar, através de entendimentos. Então, o que é que o legislador fez? Ele trouxe para dentro de uma legislação, mesmo uma lei federal, uma compilação do que já existia, com as atualizações e algumas outras possibilidades para aumentar o nível de transparência, para aumentar o nível de planejamento dos municípios. Então, foi basicamente isso que a nova lei fez. Ela inovou com um pouco do mesmo, que nós já estávamos... Só compilou o que já existia. Perfeito, assim, e melhorou. Ela deu aquele upgrade, né? Na forma de licitar. Hoje a gente tem ali a questão do formalismo moderado, antes era um procedimento bem engessado,
Então, hoje já não é tão assim, não tem mais aquele formalismo rigoroso, então a gente já tem mais possibilidades de contratação. Dentro do procedimento mesmo licitatório, a gente tem uma maior liberdade em relação a quê? A fazer diligências, a fazer uma verificação em loco. Então, tem a celeridade de ser um procedimento eletrônico, né? Inclusive para obras agora, todo procedimento eletrônico. Então... E um detalhe que eu acho interessante é que eu acho que está na lei, eu não li a lei, mas é que a participação hoje, dado a liberdade de concorrência pelos meios eletrônicos, quer dizer, uma empresa pode estar em nível São nacional, Paulo, perfeito. Né? A concorrência perfeito. Não é mais meu vizinho aqui da esquina, não, né? E assim, a lei, ela trouxe várias vedações, né, em relação a níveis de restrição irregulares. Um exemplo antigamente existia aquela questão do pré-cadastro, né? Você já sabia ali as pessoas que eram pretensas a participar das licitações do seu município. Hoje é tudo eletrônico, é tudo sigiloso. As pessoas que estão cadastradas na plataforma cadastram suas propostas de forma sigilosa. A administração não sabe, até o momento de declarar o vencedor, ela não sabe quem são as pessoas que estão participando, tão quanto os participantes também não sabem quem são seus concorrentes. Então fica uma coisa limpa, né? Fica uma lisura, traz uma lisura para dentro do procedimento. Isso é bom foi para muito o poder importante. público, é bom para a sociedade, né? Porque é nosso dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Traz uma maior segurança, né? Principalmente para a sociedade em relação ao o gasto que nós temos hoje, que manter a administração pública é um custo muito alto, né? A gente tem muita, a parte assistencialista é bem trabalhada nos municípios e é importante mesmo que seja, mas tem que ser da forma que deve ser, né? De forma impessoal, de uma forma transparente, para que a gente possa ter essa noção de uma forma ampla, principalmente em relação a serviços essenciais, né? Então, a gente tem aí parte de medicação, parte de saneamento básico, parte coleta de lixo, resíduos sólidos. E também sujeito à fiscalização de tantos órgãos. Perfeito. Né? Facilita, inclusive, a questão da fiscalização. Hoje a gente está trabalhando em conjunto com o Portal Nacional de Contratações Públicas, certo? O Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, é a unificação de todos os procedimentos nível Brasil. Então, todos os procedimentos têm que ser lançados lá, previamente a abertura do procedimento, e a finalização, a alimentação com o contrato, o resultado daquele procedimento tem que estar tudo realizado lá. Inclusive, as medições de obras, daqui a um tempo, a plataforma ainda está se adaptando a receber esse tipo de informação, mas com o tempo ela vai, né, ampliando ali o mecanismo de integração e trazendo uma maior transparência. Isso facilita também para a questão da fiscalização de órgãos de controle. E de fácil acesso, né? E um detalhe que eu acho interessante é que a população também tem acesso a esse portal, né? Também, plenamente. E saber o que é que está acontecendo no seu município, estado ou união, né? Hoje já existia, desde a lei anterior, um instrumento do site do município, que tem a obrigatoriedade, né, pela lei da transparência, de alimentar um site institucional com todas as informações de contratações e demais atos. Mas o Portal Nacional de Contratações Públicas trouxe uma forma bem mais ampla. Você não vai ter que entrar em cada município, em cada site de cada município. Você pode entrar em um único site e ir em busca de qualquer município que ele vai instalar. Legal. Mesmo que você esteja aqui na região, mas você é lá de Arneiroz, você é lá de Iguatu, você pode acompanhar esse processo. São Paulo, Rio Grande do Sul, instituições do Estado, por exemplo, os IEFs, universidades federais, universidade estadual, toda a administração pública é necessário realizar a licitação para as contratações. Exato, e está nesse portal. Legal. E temos mais necessidades, é o que nós vamos saber no próximo bloco. A minha convidada de hoje, ela é advogada, ela é especialista em licitações. Eu converso com a doutora Micaele Moraes. Doutora Micaele, vamos beber água São Geraldo? Com certeza. Por favor, doutora. A senhora aceita um cafezinho? Aceito. Por gentileza. Café com leite, viu? Especial aqui, só para os meus convidados. E as pessoas perguntam se tem café aqui. Eu digo, você tem que ir lá no Café com Leite. Gente, quer conhecer um pouco mais da necessidade e o que é licitação? Para que você possa dar a sua contribuição acompanhando ou, quem sabe, participando?
É simples, fique ligado que o nosso intervalo é só o tempo do cafezinho com leite. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Lembrando que de segunda a sexta-feira a edição é regional. Você nos assiste aqui através da TV Café com Leite, da TV Verde Vale, da TV Cariri. Agora, aos domingos, às 23 horas, você não pode dormir sem se deliciar de um cafezinho na minha companhia e dos meus convidados na TV Meio. O programa Café com Leite aí a nível nacional você assiste aqui na região do Cariri no 16.1 TV Café com Leite, tá certo? Eu conto sempre com a sua audiência. Hoje a minha convidada, ela é advogada especialista em licitações. Eu converso com a doutora Micaele Moraes. E o nosso tema de hoje são as necessidades e alterações na lei de licitações. Doutora Micaele, doutora, essa nova lei traz alguma modalidade, algo de diferente que facilite a vida de ambos, ou seja, do contratante, que é o setor, o poder público, e dos fornecedores? Algumas pessoas que trabalham na administração pública entendem que ela burocratizou um pouco o procedimento licitatório. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que todo instrumento que foi introduzido pela nova lei, ele vai trazer um benefício a longo prazo. São eles plano de contratação anual, certo? Que é uma sigla PCA, que ele vem como instrumento de planejamento, onde vai ser feito um compilado de todas as contratações que você pretende realizar no ano subsequente. Por quê? Porque hoje a gente... Aí é o chamado planejamento, para o ano seguinte. Para o ano seguinte, que é o plano de contratações anual, que não só por uma vez, mas por diversas vezes em momentos que o tribunal promoveu aqui na região, eles até entendem que deveria ser o plano de necessidades. Porque você tem que prever suas necessidades para o ano subsequente, para evitar aquele apaga-fogo, né? Tá precisando disso, tem que licitar isso aqui, corre, para acabar com essa prática. De arrecadação? Por que não faz? Perfeitamente. Né? Então, se a gente tem aquela programação, né, que é a lei orçamentária anual, que a gente vai prever com tudo que a gente pretende gastar, por que não a gente planejar e definir um calendário de contratações para que a gente possa realizar uma melhor contratação, para que a gente possa trabalhar internamente nos nossos setores, né, internos, as necessidades de cada órgão, verificar se é uma necessidade comum entre as secretarias, por exemplo, para que possa realizar uma única licitação, economiza gastos, celeridade, tudo isso. E também a questão dos estudos técnicos preliminares, que é o ponto onde as pessoas mais estão tendo dificuldades hoje, é nessa elaboração desse estudo técnico preliminar, porque foi feito um bicho de 7 cabeças, sendo que não é. O estudo técnico preliminar, ele nada mais é do que um planejamento, é um levantamento técnico do que você pretende. Nós estamos aqui no estúdio onde teve toda uma logística. Foi verificado o que era necessário de imobiliário, o que era necessário de material de informática, o que era necessário de equipamentos, iluminação. Então, o estudo técnico preliminar nada mais é do que isso. É você verificar essa necessidade de uma forma mais aprofundada, né? Fazer um levantamento prévio, identificar a necessidade de fato para a gente ter um melhor uso do dinheiro público, para a gente não estar realizando contratações desnecessárias e fazer um levantamento de mercado. E não deixar faltar, né? Perfeito. E funcionar a máquina pública de forma perfeita. Perfeito, né? Perfeito. Então, o levantamento de mercado é o coração do estudo técnico preliminar. É onde você vai identificar qual é a melhor solução. Qual é a melhor solução? Um dos maiores exemplos é a questão do carro. Eu preciso transportar meus funcionários de um lugar para o outro, né? Mas como é que é realizado até pouco tempo, na antiga lei? Eu preciso de um carro. Não, você não precisa de um carro. Você
Então, você vai trabalhar melhor em cima da necessidade. Qual é a sua necessidade? Transportar os agentes de saúde para as suas áreas de funcionamento, né, ali do trabalho. Então, você vai identificar quais são as possibilidades. Você vai comprar um carro, você vai alugar um carro, você vai utilizar de aplicativo, né? Então, qual a solução mais vantajosa para um município? Então, não só o município, né, mas para a administração pública como um todo. E quando nós falamos em vantajosa, não se restringe exclusivamente à parte financeira, né? Perfeito. Então, tem que ter o custo-benefício. Então, o que é que vai ser mais celery? Ah, tem a possibilidade do aplicativo? Tem. O Juazeiro, nós trabalhamos aplicativo todo tempo. Todo mundo aqui é acostumado a utilizar aplicativo de transporte. Mas para a administração pública é viável, não é? Então, é esse estudo mais aguçado que é necessário para a gente trabalhar melhor o dinheiro público por meio de contratações mais vantajosas. Então, não é mais só o menor preço. Tem que existir uma vantajosidade, tem que ter o princípio da eficiência aplicado nessas contratações. Então, a maior dificuldade hoje que eu vejo na implementação da nova lei está tanto nessa parte do PCA, que é o plano de contratação anual, dele ser bem elaborado e executado na prática, assim como a questão da elaboração dos ETPs, que são os estudos técnicos preliminares, que é obrigatório. Por falta de hábito, né? Por falta de hábito. Nova lei, Exato. Sempre dá dor de cabeça, não quero fazer. Perfeito. Só que não existe nessa possibilidade, porque o ETP, por exemplo, para você fazer o processo licitatório, ele tem que existir. Porque a lei já trouxe como uma obrigatoriedade para que a gente pudesse colocar no hábito. Ele é um instrumento que já existia, né? Só que mesmo mas não era obrigatório. Esse planejamento anual, planejamento de contratação anual, isso pode ser modificado ao longo do ano. Pode, né? pode Isso sim. é um não planejamento, é um isso. projeto. Então, isso. Não sabemos o que pode acontecer no meio do caminho. Isso. Depois que ele é formalizado e ele é publicado, ele pode sofrer aditivos, né? Que a gente utiliza essa nomenclatura. Então, ele pode esse utilizar... aditivo não onera mais, não? Não, porque ele vai fazer apenas o aditivo do que você previu ali como necessidade. Né? Então, não está como necessidade em valor ou em produto? Em produto. Por exemplo, eu preciso, próximo ano, eu estou com meu contrato de medicamentos com a vigência até 31 de dezembro. Então, eu vou precisar de medicamento para o próximo ano a minha Secretaria de Saúde funcionar com as unidades de saúde. Então, eu tenho que prever essa minha necessidade para que haja um planejamento para que naquela data que eu esteja prevendo que minha necessidade vai existir, eu já esteja com o meu contrato formalizado. E é uma coisa tão fácil de acontecer hoje, considerando que nós temos 3, 4, 5, 10 anos atrás, um processo, né, ato contínuo de dados, de números que podem me dar subsídio para o ano. Perfeito. Então, assim, o plano de contratação ele é como se fosse uma visão macro. Né? Ele é uma visão extensiva de tudo que eu vou precisar. O ETP é uma visão mais aprofundada. Ele é próprio ali para aquele objeto que você está pretendendo contratar. Então, você vai se aprofundar para justamente verificar esses dados. Medicamento, eu preciso desse medicamento próximo ano. Vamos ver o histórico aqui de consumo nos últimos 3 anos, por exemplo. Tirando 2021, que foi um ano atípico em relação a medicamentos, por exemplo. Mas nos últimos 2 anos, aumentou, diminuiu. Eu tenho que prever aqui um quantitativo maior, tem uma sazonalidade nesse medicamento. Então, é um planejamento para que a gente contrate de uma forma melhor, que não cause um desabastecimento, por exemplo, de algum produto que seja essencial, ou que não exista contratações gigantescas sem que haja aquela necessidade de fato. Outro dia, hoje eu não condeno mais nada, eu sempre procuro ouvir o outro lado. Outro dia, um município aqui perto, próximo, a imprensa publicou que estava destruindo milhões de medicamentos vencidos, etc. E tal. E condenaram e tal, e eu liguei para o repórter, um amigo meu conhecido, e rapaz, você procurou ouvir o outro lado, por que é que a prefeitura destruiu? Não é melhor destruir o que está vencido, que não presta, que não foi usado? E graças a Deus não foi usado, porque ninguém adoeceu desse problema aí. Não, mas é porque comprou demais, mas você sabe o que antecedeu, você estudou isso aí? Perfeito. Vai buscar, cara, antes. Às vezes é um histórico, né? Sim, então, tinha um histórico de 5 anos que acontecia, e esse ano, com as bênçãos, com as graças de Deus, diminuiu. Então é melhor, às vezes, o excesso do que o desabastecimento, principalmente em quesito de saúde. Né? E com certeza vai faltar nesse outro aqui. Natural.
não podemos imaginar o que de fato vai acontecer no exercício. Então é uma projeção. Por isso que o plano de contratação anual, ele pode sofrer modificações, mas em que sentido? Eu tenho uma verba prevista, certo? Para o próximo ano, porque é uma verba ali rotineira, vou usar numa linguagem mais coloquial. Mas próximo ano surgiu um recurso que eu não estava prevendo, através de um recurso federal, um recurso estadual, e eu vou utilizar para aplicar em benefício da população em alguma área, ou na saúde, ou na educação. Então, eu posso modificar meu plano de contratação anual para adicionar essa necessidade que passou a existir e que agora eu tenho recursos para realizar. Não é vinculado necessariamente ao recurso, certo? Esse plano de contratação anual. Não é porque eu vou colocar lá no meu plano de contratação anual que eu necessariamente tenho que executar aquela necessidade, porque eu posso não dispor de recursos no próximo ano como eu estava prevendo, né? Eu não sou obrigado a executá-lo, mas se é uma necessidade previsível, eu tenho que constar, certo? São pequenos detalhes, né? Isso. Que a população... Eu gosto de falar assim de forma bem prática, porque o nosso público precisa entender, é a população, que é o dono do dinheiro sem saber. Perfeito. Né? E muitas vezes só sabe dizer eu pago meus impostos, não sabe nem quais são os impostos que paga. Eu pago meus impostos, não sabe nem quais são os impostos que paga e diz. Então você precisa entender que a reversão desse dinheiro que você paga, como é que ele está vindo, e a probabilidade, a condição que você tem de você acompanhar e fiscalizar e reclame. E assim, o plano de contratação anual, agora me voltando para a população, é um instrumento essencial de projeção de mercado. Porque se eu tenho uma prefeitura de uma capacidade, né, de um município grande, um município que tem uma grande máquina pública ali funcionando, vai demandar bastante do mercado, né, para aquisição, bens, serviços e tudo. Ao publicar esse plano de contratação anual, eu estou dando uma projeção para o mercado do que eu pretendo contratar. Sim. Então, eu estou, inclusive, fomentando o comércio naquela região. Porque eu estou indicando aquele comerciante, né, aquele fabricante, eu vou precisar. Estou pretendendo construir 50 escolas, um exemplo. Vou precisar de mobiliário para todas. Então, quem trabalha com mobiliário na região já vai ficar atento, né, que vai provavelmente existir aquela necessidade. Isso como facilita a vida de muita gente, porque eu aqui também vou me programar para competir, né? Exatamente. Então já há uma expectativa para o mercado. Não gera obrigatoriedades, claro, porque pode haver aquela necessidade, como pode não vir a ser executada. Mas é uma projeção. Para quem trabalha no ramo... é isso. Exato. Eu tenho o meu negócio, eu vou comprar o meu material. Caso ocorra... Perfeito. Ótimo, se não, mas pelo menos eu estou atento. Exato. Né? Eu estava preparado para atender. Ganhar, né? Exato. Vai existir uma possibilidade ali de negócio que pode ser muito proveitosa. Certo. E voltando em todos os aspectos, serviço, né? Produtos, serviços, isso, que são adquiridos pelo poder público. Isso, bens e serviços são todos... Diga uma coisa, e agora? Nós estamos passando aí por um processo eleitoral. Próximo ano é um novo prefeito, ou não, né? Ou não. Um processo de continuidade, ou não, do anterior. E esse plano, ele tem que ser feito no ano anterior, lógico. Isso. É claro. Essa é uma das maiores dúvidas dos municípios onde eu estou atuando com esse planejamento. Mas e vem eleição e a gente de repente está tendo esse trabalho todo. Mas a gestão que vai ser avaliada é a que elaborou. A obrigatoriedade é de você promover aquele planejamento para que ele subsista até o próximo ano. Sim. Né? Ele é um planejamento. E tem que ser olhado para a sociedade, não é para o gestor. Não é para o gestor. Então, independente do gestor, você tem que identificar as necessidades da máquina pública, da administração pública junto à sociedade. Então, independente de quem vai estar ali à frente, né, da direção do cargo de prefeito, tem que existir esse planejamento e realizá-lo, muito pelo contrário, não vai lhe prejudicar em nada, nem vai facilitar, digamos assim, em nada o seu opositor.
Não é esse o pensamento que nós temos que e até ter. porque ele estando lá, ele é prefeito da cidade, das pessoas, não é do partido, não é da oposição ou situação. Acho que o bom prefeito ele tem que pensar no conjunto, né? No Independente conjunto. de partido, independente da disputa. E que de fato isso vai acontecer em 4 anos, né? Quando ele sair. E eu acredito que tem que trabalhar pensando também do permanecer, Sim, né? De você sim. ter um instrumento que vai facilitar ali sua gestão também. Sim. Com o planejamento, com a sequência, né? Com o prosseguimento do que se iniciou, do trabalho que se iniciou. Mas é importante sempre ter esse destaque de que ele tem que fazer para a sociedade. Eu sempre tenho dito que o município é uma empresa que gera receitas e tem suas despesas. Ela não pode ter lucro. O lucro dela é investido em benefício da sociedade. Ela não pode sobrar dinheiro. Né? Exato. Então é assim que é visto o poder público de um modo geral. A gente fala prefeitura porque é o mais comum, é o mais próximo da gente. Mais próximo, né? Mas, na verdade, todos os entes públicos aí que participam. Todas as esferas são obrigadas a ter esse pensamento, né? Tanto é que a União, para você ter noção, o poder público federal, a obrigatoriedade de planejamento é até maio, para o ano subsequente. Então, maio deste ano, maior parte ou sua integralidade dos entes que são vinculados à administração pública federal já estão com o seu plano de contratação publicado. Para 25? Para 25. Olha só. Então, e o município vai até o final do ano? O município depende de legislação própria. Não é nem legislação, é por decreto, né? Geralmente, por decreto, você faz ali a normatização daquele município e eu indico geralmente que ele vá caminhando em conjunto com a LOA, né? O plano de contratação, porque um vai dar base ao outro. Não, eles coexistem, um não depende do outro, mas eu acho importante para a formação da LOA. Modificações impactantes ali naquele momento, o momento é isso. Isso, porque você está fazendo um planejamento. Então, se você está planejando suas contratações do ano que vem e você está formando seu orçamento do ano que vem, então nada mais justo do que andar em conjunto, né? Gente, conhecendo um pouco sobre a lei de licitações com a doutora Micaele Moraes aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar mais um cafezinho para a nossa convidada. Doutora, vamos beber água? Vamos sim. Por favor. Cafezinho, né, doutora? Agora um cafezinho. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a lei de licitações e a necessidade de suas alterações? No próximo bloco nós temos muito mais. Fique ligado, voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Aprendendo muito sobre a lei de licitações com a nossa convidada, a advogada especialista em licitações, a doutora Micaele Moraes, aqui no programa Café com Leite. Doutora Micaele, tivemos aí aquela lei 8666, que foi de 93, né? E essa 1433, que é aqui de 2021, né? Isso. Bem recente, né? Estamos aí em 24, né? 3 anos já de vigência. Houve uma reformulação ou uma adequação à realidade, porque lei é assim, né? Ela vai se acomodando às mudanças da natureza, né? Diante dessas mudanças que houveram com o advento dessa lei, precisa a sua luz, a sua ótica, mudar alguma coisa ainda a curto prazo? Assim, a lei ela trouxe muita inovação, né? Principalmente em relação à forma de pensar sobre gestão pública. Ela trouxe muita inovação nesse sentido. A gente tinha uma gestão mais engessada, hoje ela está um pouco mais aberta a possibilidades, à inovação, à tecnologia. Ela veio se adaptando à questão da evolução do tempo. Uma lei de 93, ela não acompanhou, né? Ela não chegou agora com...
ela não ultrapassou as mudanças tecnológicas e tudo, então era necessário realmente essa mudança para que a gente pudesse trazer uma lei mais fresquinha, com toda, né, as necessidades desse tempo agora. Eu não vejo que nesse momento ela tenha que passar por modificações. Ela está consistente, dá para segurar um tempo, Isso, né? a gente consegue ir trabalhando ela. Exato. Eu acho ela bem robusta, na verdade. Ela trouxe Quais uma são as coisa modalidades existentes nela? São as mesmas do passado? Não, hoje não existe mais a tomada de preço, né? Hoje a gente continua com o pregão. Pregão continua. Isso, continua. A concorrência. Existe também a possibilidade hoje do diálogo competitivo, que é uma modalidade completamente inovadora. Pouco vai se ver a nível municipal, mas a nível federal vai ser bastante utilizada para inovação tecnológica, nesse sentido. A gente hoje também mudou bastante a dispensa de licitação. Hoje ela é bem diferente, o procedimento, não é mais naquele formato anterior. Hoje existe uma pequena concorrência dentro do processo de dispensa, não só mais mesmo dentro daquela cotação. No processo de dispensa ainda tem uma concorrência. Isso, porque antes a gente tinha aquele processo de cotação de preços, né, junto ao mercado, e depois a gente oferia quem era o menor preço, para a gente realizar a contratação em virtude do pequeno valor. Hoje não mais. Hoje, mesmo após essa cotação de preços que a gente vem a realizar, a gente tem que publicar para que dentro do prazo mínimo de 3 dias a gente receba novas ofertas que venham a suprir, né, aquela necessidade por um menor preço. Então, essa é uma das maiores diferenças em relação ao procedimento em si. O pregão não mudou, a concorrência ainda subsiste, porém agora num formato diferente. Existiu agora a inversão de fases. Antes a gente tinha toda aquela análise documental, né, dos participantes, para depois a gente realizar a abertura de proposta apenas de quem estivesse habilitado para aquele certame. Hoje a gente tem primeiro a disputa. Ainda existe a possibilidade da inversão da fase, mas perdeu um pouco o sentido, porque não tem a celeridade, existe ainda as possibilidades, né, da lei, quando é uma técnica e preço, então ainda se aplica essa questão da análise primeiro da parte técnica. Tinha um valor aí, para pequeno valor, não tinha licitação, né? Tinha algum limite isso, aí? Né? Anteriormente, a gente trabalhava a dispensa de licitação e a gente trabalhava ali em cima do valor de 16 mil, né? Até aquele valor de 17 mil, aí foi atualizando, e hoje não mais. Hoje a gente trabalha em cima de um valor bem superior. Hoje o valor está por volta ali de 50 mil. Começou, na verdade, com a lei de 50 mil. Então, ela vai tendo aquela aplicação da atualização monetária. Todo final do ano é feito um decreto federal, né, de atualização e vai acompanhando a inflação, certo? E para obras e serviços de engenharia, a gente já tem um valor bem superior, que começou em 100 mil pela lei e também foi passando por atualizações. Que dispensa a licitação. Que dispensa a licitação. E é nesse procedimento. Faz aquela cotação, certo? Realiza, né, aquele menor preço e faz uma publicação pelo período de 3 dias para verificar no mercado se não existe uma proposta ainda mais vantajosa. Existem ainda os benefícios para as empresas optando por Simples Nacional? Com certeza. Na verdade, foi incorporada a lei de licitações. Que não era, né? Que não era, a gente se utilizava da 123, né? A lei 123. E ela foi incorporada agora, que se aplica às licitações, o previsto na lei 123, a partir do artigo 42, salvo engano. 42 a 46. E tem um benefício, me parece que era 10%, parece, né? Até superior, né? Isso, do menor preço quando não se tratasse de um ME. E também tem a questão da cota reservada, né? ME e EPP, nas participações. Existe aquele percentual ali que tem que ser destinado para a participação apenas das empresas que são enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte. E ainda existe a possibilidade de realizar procedimentos exclusivos para ME e EPP. Então legal, a gente segue nesse sentido. Fomenta, né, o mercado, sim, além da ME. Apesar de que hoje eu acho que 90% das empresas são optantes, né, e são enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte, mas em caso de uma disputa, como é a nível nacional, pode vir empresa de todo porte, né, a participar naquele certame. Outra modificação que eu vi importante com essa inversão de fases,
a gente tem processos bem mais céleres, né? Antes a gente tinha uma concorrência pública, por exemplo, era ali um prazo de 30 dias de publicação, hoje não mais, a gente tem aquele prazo de 10 dias úteis para já ocorrer aquele procedimento, é eletrônico, então ficou bem mais fácil, mais rápido o procedimento licitatório, a gente tinha procedimentos que passavam meses. Mas até isso, acredite, Leide, está bem mais rápido. Quando há algum questionamento a nível tribunal, o tribunal está bem mais célere em relação a isso. Mandato de segurança sempre foi muito rápido, né? Porque é importante para defender Sim. o direito de quem estiver participando ali. Mas eu acho que a nova lei ela trouxe inovações muito importantes para a sociedade como um todo, para se adequar à tecnologia, né? Que hoje a gente está aí a todo vapor, diversas modificações no cenário da sociedade que a lei tinha que acompanhar. Então, os procedimentos estavam bem ultrapassados para o nível tecnológico que nós temos hoje. Então, é aquela história, né? Quem não se atualiza fica para trás. Então, a administração pública é o coração, né, de toda a cidade. Uma das coisas que me chama a atenção, que sou contra particularmente, não sou especialista em licitação, doutora, mas é mais também essa questão de aditivar, sabe? A execução de uma obra, por exemplo, fica aditivando e aquele valor se torna, ao final, um valor além do... Houve uma alteração em relação a isso também. Também? Também. Ótimo. Hoje, na nova lei de licitações, existe a exigência para que as licitações de obras elas sejam acompanhadas de projeto básico e executivo. Anteriormente, na lei 8.066, a gente trabalhava muito com o projeto básico, que era aquele orçamento, né? Que era publicado, as empresas participavam em cima daquele orçamento, e quando era na parte de realizar o executivo, identificavam várias modificações que ensejavam em aditivos infinitos. Lógico, até o limite, né, que a lei permitia, 25%, 50%, que ainda subsiste essa previsão legal, mas hoje está um pouco diferente. Por quê? Como a gente tem um procedimento que foi instruído com um projeto executivo, a margem para que existam aditivos é bem menor. Sim, então, mais uma vez, a lei trouxe para a gente, né, um indicativo de que ela quer um melhor planejamento. Então, fato, quando ela exige... Isso é interessantíssimo, né? Porque estava, assim, extremamente... Eu vou usar essa expressão abusivo, né? Porque, ora, eu sempre uso nada a ver com a licitação, mas em algum momento na esfera privada, alguns clientes, quando converso com eles, ele chega para mim e diz, olha, Leite, eu fiz aqui um levantamento em especial aí para placa solar. Aí, quando eu pego os orçamentos, eu digo, tá aqui, você está vendo a diferença? Não, ele diminuiu a quantidade de placas, consequentemente, ele vai te vender mais barato, é lógico. Tu não analisou isso, né? Olha só o valor, que esse me vendia por 100, esse por 90, esse por 110. Ele diminuiu a quantidade de placas, ou inversor, coisa assim e tal. Então, veja só, com o objetivo de amanhã vender outras placas e terminar saindo mais caro. É mais ou menos uma licitação que acontecia, eu baixava o preço para ganhar a concorrência, e depois seria aditivo, né? Assim, a questão de a penalidade dessas pessoas que fazem isso mal intencionado. E assim, hoje a lei está bem mais robusta em relação às penalidades, as sanções que estão previstas na lei estão bem mais rígidas, o procedimento sancionatório está bem mais complexo e hoje a gente também traz para dentro da lei de licitações e contratos a questão da improbidade administrativa. Ótimo. Então a gente trouxe... Na antiga lei, na 8.066, a gente não tinha a previsão ali legal de como era para ser esse processo em si punitivo, né? E hoje a gente tem o rito com todas as fases, como é que deve ser, a dosimetria, né, que a gente chama, o que é que vai influenciar ali para agravar ou diminuir ali aquela aplicação daquela sanção. Eu lembro, no passado recente, as pessoas competiam apenas para depois recontratar uma terceira. Isso, né? Hoje tem que haver uma justificativa e tem que ter também a autorização da administração pública para esse tipo de subcontratação, certo? Então, a lei está bem robusta, mas também ela está muito completa em relação a essas lacunas que a gente tinha antes em relação à previsão legal. Então, ela veio preenchendo alguns campos. E um deles foi essa questão do processo punitivo, a questão das sanções para aquelas empresas, por exemplo, que às vezes no processo deixava por desídia de encaminhar proposta, ou não ficava ali atenta ao certame e por algum acaso
ou por má fé mesmo, deixava de encaminhar aquela documentação, atrapalhava aquele certame, e era aquela coisa toda, e passava vários dias em processo. Só de atrapalhar, que tinha de Só de fato, atrapalhar, né? e hoje já existe uma previsão legal para aplicação de sanções em relação a esse mal, né, participante, essa pessoa que não tem pretensões de contratar com a administração pública de fato. Então, nesse sentido, a lei preencheu bastante essa lacuna. Que bom. Eu acho que isso era necessário. Com né? certeza. Estou conversando com a advogada especialista em licitações, a doutora Micaele Moraes. Doutora Micaele, o assunto licitação, se nós fôssemos partilhar a lei em tópicos ou artigos ali específicos, nós teríamos um programa para cada, talvez ali, cerca de 4, 5 artigos era suficiente para a gente conversar aqui 1 hora. Né? Mas a ideia, o nosso objetivo maior aqui é chegar ao consumidor e adverti-lo para os seus direitos e deveres também de conhecimento no quesito licitatório. Né? Então eu fico muito feliz com essas informações que nos foram proporcionadas nesse momento. Mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já, tá bom? Uhum. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos de um gostoso cafezinho. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo na companhia da doutora Micaele aqui e aprendi mais um pouco nesse intervalo, né? Você que estava em casa aí não aprendeu, né? Mas eu quero agora agradecê-la, doutora. Muito obrigado aí, foi maravilhoso aí esse nosso bate-papo. Agradeço também. Volto mais vezes aqui para a gente tomar um cafezinho, conversar só mais. Só chamar que a gente vem e continua nesse papo legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência de segunda a sexta-feira, 16.1, TV Verde Vale, TV Cariri. Aos domingos, às 23 horas, nós temos muitas novidades para você na TV Meio. Assista esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.